ora viva. Ok. Tá bom. Já curtimos. Ora viva, o programa Top TV, Tino está no ar. É Top TV, Tino RS, já está no ar. Hoje trago-vos umas boas notícias. A Vodacom patrocinou-se crédito de 200 meticais, mas esse crédito só vai servir para 10 pessoas. Mas a mais boa que eu trago hoje para ti é: tenho 3 fases aqui que você deve passar para receber esses créditos, esse megabyte, SMS, sei lá, jackpot. Você vai receber desde o momento que faça o que vou dizer aqui neste lugar, desde o momento que prossigas com essas três coisas para ti. Prossiga tudo, assim vai receber o crédito no seu telemóvel. Não é escovar, não é uma escovação, não estou a escovar dentes a ninguém, mas é uma pura verdade. A Vodacom patrocinou sim, crédito de 200 meticais para o canal YouTube Top Tino RS. Patrocinou esse crédito. Então vamos primeiro para a primeira fase. De onde nós vamos passar. A primeira fase que você vai passar vai entrar na página do Facebook do TV Top Tino RS. Assim que efetuar lá a página do TV Top Tino RS, vai curtir o vídeo que estiver lá, sim. Vai curtir e vai deixar um comentário. Não é comentário não, agora já fiz isto aqui, mas agora já quero o prometido. Não, vais comentar acerca do vídeo. Depois de teres efetuado a página do Facebook do TV Top Tino RS, vais efetuar o WhatsApp, a página do WhatsApp TV Top Tino RS. Depois de ter efetuado a página do TV Top Tino RS, vai comentar acerca do vídeo, eu vou estar tudo aqui a monetizar no meu computador, porque estou aqui a monetizar, estou aqui de olho as 10 primeiras pessoas que vão se inscrever, que vão receber esse crédito. Vou dividir em 10 pessoas, que é crédito de 200 meticais. Faça a conta aí, que quanto é que você ganha. Então, vamos à terceira fase. A terceira fase é a mais importante de todas essas fases. Você vai convidar 3 pessoas, no máximo 3. No mínimo são 2 pessoas que você vai convidar. Depois de convidar 2 ou 3 pessoas, você vai prosseguir ao canal YouTube. Você tem que pedir a essas 3 pessoas para se inscrever no canal TV Top Tino RS no YouTube. Vais prosseguir no YouTube. A primeira coisa que você vai fazer, vais assistir até ao fim esse vídeo que estou a acontecer, que estou a filmar, que esse que estou parado aqui. Vais assistir o vídeo. Depois de assistir o vídeo, comente o vídeo. Depois de comentar o vídeo, não comente dizer que já fiz o TV Top Tino RS, já assisti o vídeo, então me envie o crédito, me envie megabyte SMS jackpot que me prometeste. Não funciona assim. A Vodacom não patrocinou crédito para isso não. Você vai entrar na página do Facebook. Primeira coisa, convidar essas 3 pessoas para se inscrever no canal. Depois de convidar essas 3 pessoas para se inscrever no canal, o próximo passo é você se inscrever no canal. Depois de ter se inscrito no canal, é ativar este sino das notificações para receber todos os vídeos, todas as promoções que estaremos aqui a trazer para ti, porque sempre vai ter umas boas novas. Depois de trazer essas boas novas, depois de ter assinado no canal e ativado o sino das notificações, você vai voltar, vai prosseguir para o WhatsApp. Vai enviar um texto de mensagem, uma mensagem de texto que diz que já enviei na página TV Top Tino RS, já fiz tudo, já convidei as 3 pessoas. Eu vou confirmar as 3 pessoas que você vai convidar. Isso serve para uma semana. Depois de uma semana, pagou, pá, já era o crédito. Eu vou usar, vou recarregar, vou estar aí, entrar na internet por mim mesmo, porque o crédito é para si, não é para mim. Não patrocinaram-me, mas patrocinaram para o canal TV Top Tino RS.
Depois de ter feito isso, vai lá no WhatsApp, escreve uma mensagem de texto, enviando para o canal, na página do TV Top S. Vou estar aí a ver no meu computador. Sim, bem que já estou aqui sentado, como vocês podem ver, estou aqui a monetizar tudo, a ver as primeiras 10 pessoas que vão estar aqui do jeito como vocês veem, né? Vocês veem, ok? Depois disso tudo, é o final de tudo. 3 pessoas que você deve convidar, 3 ou 2 pessoas que você deve convidar, eu e tu se inscrever, e você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber as mais promoções. Então ficamos por aqui, fico com o vídeo. Tens 7 dias para fazer isto. Seja mais rápido para ganhar esse crédito. Pago para estar lá.